Mostrar os lances do Botafogo. O Botafogo venceu o Nacional Potosí pela Libertadores, né? A segunda fase eliminatória da Libertadores. Tinha perdido 1-0 o jogo da ida. Hoje, diante da torcida, conseguiu vencer 2-0 e assim se classificou à próxima fase. Agora aguarda o seu adversário, né? Que ainda será definido. O Botafogo consegue o objetivo, né? Havia uma expectativa enorme para a passagem do Botafogo. O Botafogo foi superior em todo o jogo. Gol. Agora, esse é o golaço, né? Golaço, né? Lançamento, Alex Telles ganha na força, na velocidade e dá um toque com extrema categoria na saída do goleiro. Agora, imaginava mais facilidade, talvez o placar até mais amplo, dada a fragilidade que o Potosí tinha mostrado jogando em casa, mesmo a quase 4.000 metros de altitude. Mas o Botafogo teve mais uma noite onde ele domina, onde ele cria, onde ele tem volume e consegue converter poucas vezes, né? Fez o dever de casa. Ninguém aqui está criticando a classificação, não. Acho que o torcedor botafoguense tem que celebrar, né? É um passo importante na direção da Libertadores, que a gente sabe que é o principal objetivo de todos os times brasileiros que participam, que tem a possibilidade, né, de participar da competição. Agora, foi muito na conta, né? Foi, assim, é um Botafogo que, repito, domina, cria, amassa o time adversário, mas na hora de concluir não é tão feliz assim. Hoje, não fez tanta falta, né? Venceu por 2-0, passou de fase, é o que importa, mas mais pra frente isso vai precisar ser ajustado pelo Anselmo. Não fez um jogo ruim, faltou realmente mais gol. É isso. Faltou mais gol, mas você vê, faz um gol aí, ó, no último lance praticamente do primeiro tempo, que até então era 1-0 só. Pra quem dominou tanto, você virar o jogo assim, você é com a pressão muito maior pro segundo tempo. E o segundo tempo é muito... joga, domina e tudo, mas muito mais administrado contra uma equipe bem inferior, né? Olha, o Botafogo na próxima fase vai pegar o Barcelona de Guayaquil. Um adversário duro, né? O Barcelona. Tem mais tradição, né? Sim, um time que recentemente chegou à semifinal de Libertadores. O Barcelona de Guayaquil acabou eliminando o Argentinos Júniors da Argentina. O Botafogo decide fora ou em casa? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu perguntei porque é boa, né? É provável que decida em casa. Eu não sei, né? Mas eu vou checar aqui, ver se a gente já tem essa informação. Menos ruim, né, cara? Vai ser sorteio. Pelo menos assim. O Barcelona hoje venceu o Argentinos fora de casa, tinha perdido em casa 1-0. Hoje foi lá o Diego Armando Maradona, estádio do Argentinos Júniors, e venceu por 1-0. Decisão nos pênaltis, e nos pênaltis deu o Barcelona de Guayaquil. Portanto, teremos Botafogo e Barcelona de Guayaquil. Estou checando aqui, ó, já chequei, ó. Primeiro jogo em Guayaquil e o segundo jogo no Newton Santos. Então, essa será a próxima fase, o Botafogo avança. Vamos de Botafogo, então, que venceu. Chegamos à Libertadores, agora sim falaremos dela. O Botafogo venceu o Nacional de Potosí ontem e avançou na competição. O calor. E Alex Telles botou na frente, ganhou por cobertura, golaço! O domínio foi bom, acho que também a bola ficou boa para mim poder finalizar e eu vi o goleiro muito adiantado, então também foi ali uma calma, uma frieza, mas é muito trabalho para a gente poder chegar na frente do gol e poder concretizar. Temos que voltar lá no começo, quando o Barreira roubou a bola do Royals e ela foi conduzida até chegar ao Danilo. Sim, precisamos falar de Danilo, que tinha tudo combinado com o Telles. Quanta sintonia! A gente já tinha treinado já, e então já sabia que o Telles ia passar e o Telles fez um belo movimento ali e pôde finalizar bem ali, né? Esquece que o Montoro cobrou a falta na direção do Barbosa e foca no Danilo. Tá vendo ali, ele indo na direção do gol, no meio de 4 jogadores do Nacional que não estavam muito atentos ao Danilo. E onde a bola foi parar? Tem que acreditar que a bola vai sobrar, como foi muito no final ali, nós vem mais pro centro ali para pegar esse rebote. Volta em grande estilo depois de 2 jogos fora, por um problema muscular, para se tornar a solução de um time que precisava reverter a derrota na primeira partida lá em Potosí. Foi o 5º gol dele no ano. 2026 mal começou e faltam apenas 2 para o Danilo igualar a temporada mais artilheira da carreira. Até agora só falamos de gol, mas esse foi um jogo em que a bola beijou mais a trave do que as redes. Conta comigo, teve a do Vitinho, logo no começo, a segunda foi do Barbosa, a terceira com o Vitinho de novo, e a quarta foi do Nacional com o Djalma.
todas na mesma baliza. Depois de passar sufoco lá em Potosí, a 4.000 metros de altitude, o Botafogo respirou aliviado ao líder. E teve gente ontem brincando, né? Que foi aquele Botafogo raiz, né? Porque tem um sofrimento no final. Avançou, mas tem o sofrimento. E o que importa é avançar, né? Foi uma brincadeira de... mas não precisava sofrer tanto, né, Mari? Eu vou lembrar, não precisa mais então, mas é porque 24 passa a impressão que o torcedor botafoguense nunca sofreu. Não é aquilo ali não, tá, gente? O botafoguense sofria demais. Poxa. Vou só voltar ao início lá do jogo, a festa na arquibancada, para contextualizar, porque a gente teve um mosaico muito legal ontem. Eu gosto dessas referências que vêm de fora do futebol e tal, cheio de bate-bola, que é uma cultura muito viva no carnaval suburbano, né? E se tem uma torcida que sabe fazer mosaico... Exatamente, achei muito legal. Enfim, só para destacar aí a referência daquele mosaico. Mais de 25 mil ingressos foram vendidos antes até, então a gente já ia ter um jogo para muita gente, que bom. Daqui a pouco a gente vai falar do Ancelotti no jogo do Cruzeiro e Corinthians, tá? Mas queria destacar que nesse jogo aí tinha muita coisa para ele ver, hein? Eu ainda tenho a esperança de ver Alex Telles. Posso nutrir essa esperança? E Danilo. Difícil, Mari. Alex Telles, amiga, eu acho que a briga... Não pela qualidade do Alex Telles, mas pelos jogadores que ele tem convocado na lateral esquerda. Acho que... E você acha que a gente já tem o nome? Eu acho que o Douglas Santos está, se não tiver lesão, nada machucado. Além dele. O Douglas já tá. E tem uma segunda vaga que eu acho que tá não tá abertinha? Tá na briga? Mas aí tem uma questão, por exemplo, de confiança de um jogador que acabou já sendo mais testado, que, por exemplo, é o Alexandro. Mas eu acho que eu colocaria o Telles na briga também. Muito na briga. Assim como botaria o Danilo também, cara. Eu acho que os dois... Assim, o Danilo, eu acho que é questão do tempo, né? Eu acho que é questão física. Todo mundo agora vai viver uma corrida contra o tempo, especialmente. E a questão da posição dele, que tem mais briga, né? Danilo, tem mais gente. Assim, o Danilo é um jogador que, para futebol brasileiro, ele tem uma qualidade acima da média para a posição que ele joga. E não é só brasileiro não, Pedrão. Se a gente vê, gente, assim, com todo respeito ao que apresentou na Europa, e até na própria seleção, mas se a gente vê o Fabinho voltando, por que a gente não pode pensar no Danilo? Por exemplo, a gente viu o Danilo muito recentemente jogando na Premier League e ele teve dificuldade, também pela questão física. Essa é a minha questão. Ele teve dificuldade de conseguir ter sequência. Por isso que eu coloco aqui no contexto de futebol brasileiro, que a gente vê ele desde que chegou no Botafogo. Ele é um jogador que, quando ele consegue estar bem fisicamente, ele faz muita diferença. Eu acho que a questão do Danilo pode ser a questão do tempo. A gente só tem mais uma convocação antes da Copa do Mundo. É a questão de todo mundo, é o que eu falo aqui, que a briga de todo mundo, primeiramente, neste momento. É um jogador que não foi convocado em nenhum momento do ciclo, nem pelo Ancelotti, nem pelos treinadores anteriores. O Alex Telles chegou a ser convocado pelo Ancelotti na primeira convocação? Tô com essa dúvida. Pelo Ancelotti eu não lembro, eu acho que não. Porque ele era uma presença constante, mas eu não me lembro dele ter sido convocado pelo Ancelotti. Mas o Ancelotti o Alex Telles é um jogador que já é mais conhecido, com experiência de Europa. O Ancelotti já conhece, um jogador que estava na última Copa do Mundo, já foi titular da seleção brasileira em jogo de Copa do Mundo. Então, assim, eu acho que pro Telles, e até pela questão da posição nas laterais, onde está tudo em tese em aberto, acho que pro Telles o caminho talvez seja um pouco menos complicado, pensando numa possibilidade de Copa do Mundo. Pro Danilo eu acho mais complexo. Convocação, vocês querem esse ciclo só, né? Então eu não preciso voltar ali. Ciclo ou era Ancelotti? Porque era Ancelotti um ano só de ciclo. Porque o Ancelotti... ciclo é curtido. Não, porque eu recuperei ciclo aqui ele as tá com certeza. Dele. Exatamente. Não, do ciclo ele foi. Não, eu recuperei as participações dele em seleção, na verdade, mas aí eu já vou cortar pra cá, então. Mas acho que com o Ancelotti, não. Deixa eu chegar aqui. Não. Mas assim, são dois jogadores que, assim, sem dúvida, têm nível e qualidade técnica para estar na seleção brasileira. Se vão estar, se estarão na Copa do Mundo, é uma outra discussão. Mas, assim, tem qualidade, né? A partida o primeiro tempo que o Danilo fez ontem de um jogador... São os três jogadores que salvaram o jogo, né, Pedro? O Vitinho, o Alex Telles e o Danilo. O Vitinho, que recentemente também estava na seleção brasileira. Falando mais a fundo com relação à partida, né? Era um jogo que, antes do jogo, a gente imaginava um placar ali de 4 para cima do Botafogo. E o jogo deixou claro que, realmente, a equipe do Potosí é tudo isso muito ruim. É um time tão fraco como todo mundo estava imaginando. O jogo de ida, né? Todo mundo, quando joga a altitude, as equipes brasileiras vão lá para suportar o jogo. O Botafogo não. O Botafogo teve oportunidade para, inclusive, sair do jogo de ida com a vitória, mas acabou desperdiçando inúmeras oportunidades, como aconteceu também no jogo de ontem. Com 20 minutos, o Botafogo ganhava por 1-0 e já tinha colocado 3 bolas na trave. Isso com 20 minutos de jogo. 1 minuto de jogo, o Vitinho já acerta a trave,
com 4 ou 5 minutos de jogo, já saiu o primeiro gol. O Vitinho também muito bem ontem. Então, fez uma grande partida. O Vitinho meteu 2 bolas na trave. E aí, quando o Botafogo consegue, ali um pouquinho antes de ir pro intervalo de jogo, o Botafogo consegue o segundo gol, numa jogada bem ensaiada, de bola levantada no segundo pau pro Barbosa, e o Danilo faz o gol dele, o que se imagina pronto, 2-0 já é o resultado que dá ao Botafogo a classificação. A tendência para o segundo tempo é a equipe do Potosí precisar sair um pouco mais pro jogo para tentar encontrar um gol. O Botafogo vai ter os espaços e vai armar a goleada. Todo mundo pensou isso, não só o torcedor do Botafogo que estava no Nilton Santos. Tu acha que o torcedor do Botafogo pensou em goleada? Pensou porque o cenário... Então, era isso que eu ia completar. Até o torcedor do Botafogo, que costuma ser mais... Que costuma de vez em quando, né? Mais pessimista, quando olhou o cenário do jogo, 2-0 contra uma equipe muito fraca, precisando sair pro jogo, vai ser um jogo tranquilo, o Botafogo vai conseguir encaixar o resultado e não vai passar sufoco. E aí o Botafogo fez exatamente o contrário no segundo tempo, né? O time baixou demais a intensidade, errando muitos passes, algo que não estava acontecendo tanto na primeira etapa. E não só isso, passou a dar condições ao Potosí de conseguir sonhar com um golzinho. Então a gente vai ver o Léo Link fazendo grande defesa. Os caras meteram uma bola na trave que seria um golaço no chute de longa distância. E aí, obviamente, né, a reação do torcedor ao final do jogo, acho que ilustra muito o que foi a atuação do Botafogo ontem. O aplauso pela classificação para a terceira fase, mas a vai pelo desempenho que foi abaixo do que era a expectativa. Olha, Jojo, antes de você, porque eu estou devendo aqui a informação completa, a última convocação do Alex Telles foi pelo Dorival. Em 2024, ele entra no lugar do Arana. Aliás, entra no lugar do Wanderson também, né? Porque o Arana se machuca, o Wanderson está suspenso. E ele entra com o Dodô na convocação do Dorival ali para lateral para as partidas contra o Uruguai, certo? Aliás, os jogos contra o Uruguai pelas eliminatórias, é isso mesmo. Desculpa, Jojo, diga lá. Não, imagina, em cima do que o Pedro está falando, do excessivo erro de saída de bola, sobretudo, né? Aí eu te pergunto se é muita teimosia também do Martim Anselmi manter um esquema com 3 zagueiros sempre com um jogador improvisado, que no caso, um dos piores ali foi o Matheus Ponte de novo. Mas eu nem coloco tanto na conta dele, porque ele não está jogando na posição dele. Mas ontem, de novo, ele foi muito mal. Ele tem zagueiros de origem, vamos dizer assim, no banco, e ele continua improvisando. Se não é o Matheus, é outro jogador que está improvisado ali, né? O Marçal jogou improvisado também. Então, até que ponto você acha que também é um pouco de teimosia do Martim Anselmi manter esse esquema sempre com um improviso? Ele até explicou, né, ontem que a utilização do Ponte ontem era que, de certa forma, até ele tentou, o time jogou com uma primeira linha de 4, um 4-2-3-1, não exatamente com a formação de 3 zagueiros, e depois, de fato, passou para essa formação, que é a que ele tem utilizado. Assim, é que eu acho que o jogo de ontem, a questão da formação dos zagueiros, de você utilizar um zagueiro mesmo na linha de 3, eu acho que passava muito mais por dar liberdade e ter qualidade no início da construção, porque era claro que ia ser um Botafogo que ia ser pouco atacado. Então, talvez você, de fato, não tivesse a necessidade de ter um zagueiro mais físico ali e, ao invés disso, ter um jogador um lateral fazendo a função e que te desse mais qualidade, porque era muito claro que o Botafogo ia jogar o tempo todo no campo de ataque. Então, assim, o Vitinho foi praticamente um ponta ao longo do primeiro tempo. E a gente citou aqui como que o Vitinho foi participativo no jogo e como foi muito bem no jogo. Então, acho que a questão exatamente pelo menos do jogo de ontem, tá? Eu acho que não passou muito por isso. Eu acho que a questão das opções também para a zaga, eu acho que faz muito com relação à questão da qualidade e a quantidade de jogadores que ele tem. Ele até tem outros jogadores da posição no banco. Mas, assim, aí a gente vai discutir. São jogadores que você olha e fala assim, não, é titular agora da zaga do Botafogo. Assim, acho que eu falei do Matheus porque ele foi mal ontem, poderia ter comprometido, porque o 2-0 era um resultado que deixou o torcedor do Botafogo roendo unha até o último segundo. Porque se sai um gol, vai para os pênaltis. Era uma dor de cabeça que o Botafogo não precisava. Agora, eu acho que passa por outros problemas também. Ontem, de novo, né? O Matheus Martins jogando como centroavante, de novo acionado e desperdiçando oportunidades. A gente já tinha visto ele perder uma oportunidade clara de gol no primeiro jogo em Potosí, na altitude, que ele vai sozinho e acaba chutando para fora. O Montoro também perdeu. Aliás, o Montoro também acho que foi um jogador que não apareceu muito no jogo, como o Barreira também não apareceu. Acho que quando a gente tem que pensar
E são poucos os jogadores que foram bem, né? Na noite de ontem. Por isso que a gente está elogiando as laterais, né? O Vitinho e o Alex, não só pelo gol, mas porque ele produziu no jogo todo, né? E o Danilo, a avó do Danilo, que nem estava 100% fisicamente, né? Tinha uma dúvida se ele ia participar do jogo ou não. E mesmo assim, se sobressaiu. O elenco do Botafogo, a verdade é que, assim, tem algumas carências, né? Algumas necessidades. E uma delas vai ser suprida agora. Eu preciso andar com este tema aqui. Vamos mostrar o flagra, então, que foi feito pelo Alisson Maier, que é produtor da TV Globo. A gente tem uma imagem do Christian Medina, volante, recém-chegado argentino, reforço do Botafogo. Estava ontem, ó, com o Textor, eles estavam sentadinhos ali enquanto o Botafogo estava aquecendo. Então, esse é o mais novo reforço do Botafogo. Christian Medina, chegando para encorpar esse elenco. Eles assistiram a partida, né, obviamente, mas nesse momento o time estava aquecendo. E aí, galera, que fogão é esse? Olha aqui, tô junto com a galera. Aplaudi e vaiei. Mas, com toda a razão, a galera ficou satisfeita, aplaudiu e tal. Mas teve lá uns momentos, principalmente no final do jogo, e tal. Por quê? Porque o Botafogo jogou bem. É exatamente lá em Potosí, foi a mesma coisa. A mesma coisa. Perdeu primeiro tempo, tinha que fechar o jogo. 3-0, 4-0, acabou o jogo. Lá. Aqui, primeiro tempo, 3-0, 4-0, acabou. Eles não voltavam para o segundo tempo. Agora o Botafogo fez tudo certo, fez o primeiro gol. Tudo certo, fez o segundo gol. Parou. Agora, por quê? Essa é a explicação. Como é que você vai explicar que o primeiro tempo, vou até, tá aqui, tá tudo anotado aqui, primeiro tempo, 42 segundos, um lançamento, Vitinho entrou, chutou na trave. 4 minutos, lançamento do Danilo, Alex Telles entrou na diagonal, meteu por cima do goleiro, 1-0. 10 minutos, Barbosa de cabeça no travessão. 25 minutos, Danilo lançou o Vitinho. De novo na diagonal, quase marcou o gol. 28 minutos, Matheus Martins. Ele e o goleiro. Lembra lá em Potosí? Mesma coisa, ele e o goleiro. Ele perdeu o gol. 49 minutos, Vitinho, no lançamento do Nilton. Chutou mal. 50 minutos, cruzamento, Barbosa de cabeça, Danilo fez o gol. Só deu o Botafogo, os caras não fizeram nada. Não tem nada anotado aqui, ó. Tá certo? Muito bem. Agora, segundo tempo, vou arredondar tudo. Segundo tempo, teve 3 jogadas iguais pro Arthur, ponta. Ele preferiu se atirar do que concluir a jogada. Não tem mais nada. O resto foi toque. O goleiro arrisca pra caramba, que o goleiro, o Léo, ficou como um zagueiro na intermediária, perde uma bola ali, ou na intermediária do Potosí, o cara rouba e mete por cima dele. E a correria que vai dar? Agora, tudo isso tá tudo bom tamanho, tá? Agora nós vamos explicar a história. A tática tá certa? Tá. Eu gosto. 3 zagueiros, quando você vai para o ataque, sem problema. Os laterais abertos, entrando na diagonal e os caras lançando aqui. Os 2 homens de meio do campo, Nilton e o Danilo. Primeiro tempo, trocava, tá tudo aberto. Ele jogando com os 2 zagueiros. 2 zagueiros. E entrava por aqui, toque, entrava, tabela, estava no gol, tudo certo. Isso dentro do esquema. Esquema perfeito. Perdeu a bola. Ficam 4, né? Os 3 zagueiros, voltam os 2 laterais, volta o meio do campo, fechou tudo. Está tudo fechado. Perfeito. Beleza. Então, vamos analisar. O esquema está certo? Está. O esquema está proporcionando essas jogadas todas, lançamento, apoio dos laterais, meio do campo abrindo, meio do campo se metendo, estourando em cima dos 2 zagueiros. Está tudo certo. Está faltando o quê? Alguma coisa. Se o esquema está certo, se você está perdendo, se você tem várias jogadas pelas laterais,
várias jogadas pelo meio. Você tem os lançamentos, tá tudo certo. E você perdendo os gols, tem alguma coisa errada. Não é do sistema. Então nós vamos voltar para o treinamento. Mesma coisa, monta o time. Tanto o principal quanto o reserva. Monta o time. Vamos no esquema. Bota a bola para rolar. Rolou. Aí o que acontece? Meteu a bola e você entrou sozinho. Perdeu o gol. Volta. Estamos tocando. Tabela aqui, meteu a bola, você entrou sozinho, perdeu o gol. O problema é com você. É quem está perdendo o gol, por quê? Porque o esquema está dando certo. O esquema está dando certo. As jogadas trabalhadas e argumentadas e treinadas estão dando certo. Então você que está errado. Então vamos treinar você. Faça a mesma jogada, arma tudo, monta tudo e toma a bola e você entra por você e o goleiro. Vamos treinar isso. Porque o erro está aí. O erro não está no esquema. O erro não está no jogador que faz a jogada. O erro está em quem está recebendo essa bola, entrando sozinho e perdendo os gols. Ou preferindo, como o Arthur, se atirar 3 vezes. 3 vezes. Tá pegando, precisando de pênalti? Então está aqui um cartão amarelo para você. Vai acabar tomando cartão. Então não tem. Você tem que definir a jogada. Perdeu, chutou para fora, chutou no goleiro. Você tem que definir. Não é preferir se atirar e largar a jogada. Ele estava de posse da jogada. Bota o corpo, bota o braço. Tá aí, entra. Faz ou não faz o gol. Então, o Botafogo, no meu modo de ver, os atacantes, e até os homens de meio do campo, e até os laterais, eles têm que treinar isso. Botar na cabeça, o esquema tá bom, tá dando certo, nós estamos fazendo todas as jogadas trabalhadas, e estudadas e argumentadas, tá certo? Agora, estamos perdendo o gol. Vamos treinar isso. Isso tem treinamento. Você entra com o goleiro. Você pode driblar o cara, dependendo da jogada, dependendo da distância. Você pode meter por cima do cara. Você pode cortar o cara. Você está entrando sozinho, sem o goleiro, cara. São 7,5 metros atrás do goleiro. E você prefere chutar para fora ou em cima do goleiro. Tem alguma coisa errada e é com você. Vou repetir, o esquema está certo, o esquema está dando certo. Está se defendendo bem. Agora, um outro detalhe também. Está trazendo o adversário todo para cima. Para quê? Para meter lançamento? Beleza. Para meter o contra-ataque? Beleza. Para dominar a bola, 2 toques e abre para as laterais, que os laterais já estão saindo quando você rouba a bola? Beleza. Agora é para quê? Para ficar tocando aqui e eu correndo risco? Estou correndo risco. Eu estou com os atacantes aqui e os homens de meio do campo aqui. Está tudo aqui. E eu toco aqui, toca ali, vai na ponta, volta, vai no lateral, volta. Apertado, eu meto no goleiro. O goleiro não sabe sair com os pés. Pode sair pouco, pode saber pouco, mas não tem a habilidade que os caras têm. Aí eu trago o meu meio do campo que tem habilidade. Danilo e Nilton, para entrar nessa jogada aqui. E aí os caras vêm. Está correndo risco desnecessário. E botar o goleiro para ser o líbero na intermediária do seu time é correr risco triplicado. Porque qualquer erro ali, ou aqui, mas qualquer erro ali, o goleiro está aqui, ó. Lá para trás tem mais de 30 metros. E o cara vai meter lá atrás e mete o gol. E aí? Explicar o quê? Vai pegar todo mundo, inclusive o goleiro, tudo de calça curta aqui na intermediária. Eu sou contra. Mas se acha que está bom, continua fazendo, porque vai correr riscos desnecessários. O craque do jogo, eu vou botar o Alex Telles. Jogou muito bem. Ah, e outra coisa, estão precisando de um lateral aí na seleção? O Vitinho está dando estopa aí. Muito bom.
A baranga do jogo, eu não gostei do Matheus Martins, mais uma vez, ele perdendo o gol, entrando sozinho, junto com o goleiro. Piero Marza e Juan Lara. Árbitro e VAR. 0! Mas antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo, nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo. Você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não está aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Então ajude o canal comprando os produtos linkados aqui ao nosso vídeo e você dá muita moral pra gente. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.